Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. O assunto de hoje vai ser a correção do livro de atividades do capítulo 14, 15 e 16 e vamos começar agora logo pelo capítulo 14, página 45 aí do livro. Brasil, Nova República. Questão número 1. Durante a década de 1970, uma série de acontecimentos resultou no processo de abertura política e no fim do regime militar no Brasil. Aponte quais foram esses acontecimentos. Vamos lá. Resposta. Em 1974, Geisel se tornou presidente, dando início ao processo de abertura política no país. Ponto. Nesse contexto, diversos movimentos políticos, como Movimento pela Anistia Geral Ampla e Restrita, ganharam força na sociedade civil. Ponto. Outros de cunho popular, como a luta contra a carestia, se difundiram entre a população mais pobre. Ponto. Foi também na década de 1970 que os movimentos pelos direitos indígenas passaram a se fortalecer no país. Questão número 2. Sobre o projeto de anistia política defendida no Brasil, estabelecida em 1979, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é a letra A. 3. Leia o trecho a seguir e depois responda as questões. De acordo com o trecho, letra A, de acordo com o trecho que foi beneficiado pela promulgação da lei de anistia, resposta. Os beneficiados foram principalmente aqueles que estavam presos ou exilados e puderam retornar ao país. Letra B. Em sua opinião, quais foram os efeitos desse modelo de anistia para a nossa sociedade? Resposta. O fato de existirem até a atualidade desaparecidos políticos, por consequência, a família que nunca souberam e o paradeiro de seus familiares. Ponto. Outro elemento a ser considerado é a anistia fornecida aos torturadores e responsáveis pelos atos da ditadura. Tá? Vamos lá, viram aí, página 46, questão 4. Sobre o desenvolvimento do processo de abertura política no Brasil, marque V ou F, né? No caso, verdadeiro ou falso. A primeira é V, a segunda é F, a terceira é V, depois a quarta é V e a quinta é F. Então ficou V, F, V, V, F. Questão número 5. Explique o que foi o movimento das diretas já da década de 1980 e seus principais impactos na sociedade da época. Resposta. O movimento lutava pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República no Brasil. Ponto. Ganhou força na sociedade civil, extrapolando aos limites das organizações partidárias tradicionais. Ponto. Além disso, fortaleceu-se também entre artistas e celebridades. Ponto. Nesse contexto, eram organizados grandes comícios ao redor do país, considerados os maiores movimentos de rua desde a oposição ao AI-5. Número 6. O trecho a seguir da Emenda Constitucional número 5, de 1983, conhecida como Emenda Dante de Oliveira, leia-o e depois faça o que se pede. Vamos lá. Sobre essa emenda, o contexto em que foi apresentada e votada, marque a ou as alternativas corretas ou corretas. Na realidade, são duas que estão corretas, é a primeira e a quarta, tá? Vamos lá. O trecho a seguir faz parte da Constituição do Brasil de 1988. Leia e depois responda a questão. Vamos lá. Com base em seus estudos, explique por que a Constituição de 1988 costuma ser chamada de Constituição Cidadã. Resposta. A ascensão da sociedade civil na década de 1980 e o fortalecimento das pautas que reivindicavam democracia e maior participação política
entendida como o exercício da cidadania. Ponto. Além disso, o documento buscou remover os aspectos autoritários herdados do regime militar. Questão número 8. Um dos aspectos mais relevantes da Constituição de 88 é o conhecimento dos direitos dos povos indígenas. Observe a imagem a seguir e depois responda o que se pede. Letra A. A imagem explica qual direito dos povos indígenas assegurado pela Constituição de 1988? Resposta. O direito dos povos indígenas do Brasil à demarcação de terras de sua proteção. Letra B. Quais outros direitos foram assegurados aos povos indígenas por meio da Constituição de 1988? Vamos lá. Além da demarcação e da proteção das terras, os indígenas tiveram garantidos pela Constituição os direitos de preservar seus costumes, suas crenças e seus idiomas. Vamos lá. Questão número 9. Ao longo do governo Sarney, que vai de 85 a 90 e de Collor de 90 a 92, o Brasil enfrentou problemas econômicos semelhantes. Sobre esse problema, marque V ou F, para verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro é V, a segunda é F, depois V, V, F. Como é que ficou? V, F, V, V, F. Vamos lá. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Que movimento foi retratado nessa imagem e por que recebeu esse nome? O movimento retratado é dos caras pintadas. Ponto. Tinha esse nome porque os manifestantes pintavam os rostos de verde e amarelo ou de preto para protestar contra o governo Collor. Por quais razões esse movimento surgiu? O movimento surgiu em virtude da denúncia de corrupção no governo Collor. Ponto. Mas a insatisfação popular já existia por conta da economia, que não se desenvolvia bem. Questão número 11. Assinale afirmativas que correspondem às características do Plano Real criado durante o governo Itamar Franco. As questões para você marcar é a segunda e a quarta, tá? Que estão corretas. Questão número 12. Considerando o papel do Estado em relação à economia, aponte as principais diferenças entre o governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, e de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010. Resposta. Ambos os governos foram marcados pelos esforços de manutenção da estabilidade econômica do Brasil, advinda do Plano Real. Ponto. No caso Fernando Henrique, buscou-se uma reforma do Estado pautado pela redução de intervenção na economia, principalmente por meio das privatizações. Ponto. Já o governo Lula, embora não tenha rompido totalmente com esse modelo, buscou dar ao Estado um papel indutor do desenvolvimento e construiu um amplo conjunto de política social. Bom, a página 49, América Latina, anos recentes. Vamos lá. A respeito da América Latina, na atualidade, analise a afirmativa a seguir. A correta é a letra B. Todas as afirmativas são falsas. 2. A respeito da denominação América, analise a afirmação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Ficou V, F, V, F. Então, como ficou? V, F, V, F. Temos um texto aí. Depois vamos lá. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citado no texto, foi o meio encontrado para letra B. Marquem a letra B. Tá bom? Vamos lá. Página 50. Observe a charge sobre doutrina Monroe. De acordo com a análise da charge, responda a questões a seguir. Quem é o personagem retratado como soldado à direita e por que ele foi representado dessa maneira? Vamos lá. Resposta. O soldado representa o tio Sam, ou seja, os Estados Unidos. Ponto. Ele estava vestido como um soldado da Guerra Civil para passar a ideia de que o país estaria disposto ao conflito armado na defesa dos territórios latino-americanos. Letra B. Qual política o texto da placa faz referência? Resposta. Faz referência à doutrina Monroe, implantada pelo presidente James Monroe em 1923,
1823, cujo lema era América para os americanos. Vamos lá. Letra C. Que territórios estão sendo protegidos pelos Estados Unidos? Território latino-americano, como Nicarágua e Venezuela. Questão número 5. A respeito da crise econômica que marca a América Latina na atualidade, assinale a alternativa correta. A correta é a letra D. Depois vem a questão 6, que tem outro texto aí, e de acordo com o texto, os seus estudos analisam as afirmativas seguintes. De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. A correta é a letra A. Todas as afirmativas são verdadeiras. Questão 7. Produzido no Chile, no final da década de 1970, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da... Marque a letra B. Vamos lá agora, capítulo 16, século XXI, terrorismo, xenofobia e extremismo. Vamos lá. Sobre as migrações populacionais que ocorreram na atualidade, leia o texto a seguir. De acordo com o texto e com os seus estudos, faça o que se pede. Cite o principal motivo elencados no texto para as migrações populacionais que ocorreram na atualidade. Vamos lá. As guerras, vírgula, os movimentos políticos, vírgula, os movimentos revolucionários, vírgula, as carências que podem ser entendidas como falta de alimento, atendimento de saúde e saneamento. Letra B. Os motivos apontados pelo autor para migrações da atualidade são diferentes das razões que levaram a grande deslocamento populacional em outros períodos da história. Justifique sua resposta é não. Os motivos são similares aos outros períodos históricos. Ponto. O que diferencia as migrações populacionais da atualidade das ocorridas em outros períodos é que contingente muito maior de migrantes. Questão número 2, tem outro texto aí. As condições para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a letra D. Vamos lá. Complete afirmativas com as palavras em destaque. Questão 3. Vamos lá. Letra A. Diversos tipos de violência promovidas e sofridas pelos grupos humanos têm origem no sentimento de ódio. Muitos muçulmanos são vítimas da xenofobia, isso decorrente da generalização de atos terroristas que, por vezes, envolve grupos ligados ao islamismo. Letra C. O racismo é um desafio da sociedade brasileira na atualidade. A escravização de pessoas indígenas e africanas em nosso passado colonial e imperial gerou condições para que a tal situação tenha se perpetuado. Letra D. Tática política de ataque. O terrorismo tem sido utilizado para causar pânico e insegurança entre as populações de diversos países. Letra E. Um dos maiores problemas da atualidade são milhões de indivíduos deslocados do seu local de origem em busca de melhores condições de vida e segurança. Esse fenômeno social é denominado migrações populacionais. Questão número 4. A respeito do racismo, analise a afirmativa a seguir. De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. A correta é a letra C. Apenas a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. Questão número 5. Tem outro texto aí. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do... Letra D. Questão 6. A respeito do deslocamento populacional, leia o trecho de reportagem a seguir. De acordo com a reportagem, os seus estudos respondem as questões. Qual é a função dos chamados barcos humanitários? Se necessário, realize uma breve pesquisa e anote as informações encontradas. Resposta. Esses barcos resgatam refugiados à deriva ou que sofrem algum acidente marítimo durante o processo de imigração. Letra B.
As autoridades italianas têm uma política única e definida em relação aos imigrantes que chegaram ao território italiano? Justifique sua resposta. Não. Alguns políticos se colocam a favor das ações humanitárias, de recebimento e auxílio aos imigrantes, como Elisabetta Treta, enquanto outros são radicalmente contra tais ações e desejam o fechamento do território italiano. Vamos lá, questão 7, tem outro texto aí. No texto há críticas ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Letra D. Pessoal, assim a gente fechou aí nosso livro de atividades. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula. Um abraço a todos. Tchau!